E quais as atividades do perito? Existem diversas atividades, eu listei as principais para que você possa entender qual seria o dia a dia do perito judicial. Então, na primeira aqui, estudo de normas técnicas e documentos jurídicos. Então, no processo, o perito, quando ele for nomeado, ele vai ser habilitado para que ele possa ler todas as fases do processo. A gente chama de movimentação, onde ele vai ver a inicial, contestação, impugnação, contestação e assim por diante. Em cada uma dessas partes do processo, você vai ter diversos documentos, onde ele vai analisar os documentos que têm a parte técnica, que são de importância para a perícia. E aí ele vai, através da parte técnica, extrair as informações principais, ou seja, aquela que ele precisa para poder ajudar na elaboração do laudo. E junto com isso, ele vai precisar pesquisar normas, estudos científicos, outros estudos acadêmicos que ele vai eventualmente utilizar no seu laudo pericial, para que ele possa responder os quesitos com qualidade e utilizando o conhecimento científico. O perito ele não vai responder as perguntas ou os quesitos das partes simplesmente achando isso ou achando aquilo. Ele vai ter que se respaldar ou ele vai ter que embasar a sua resposta em dados científicos e dados técnicos. Responder aos quesitos formulados pelas partes de forma técnica, precisa e imparcial. O perito ele é imparcial, ou seja, ele é contratado pela justiça. Ele não é de nenhuma das partes. E ele vai fazer o seu trabalho focado justamente em esclarecer ao juiz as questões que não estão claras para a justiça, e que envolve a parte técnica. E ele tem que ser o mais preciso e técnico possível, onde as respostas dele tem que ser bem claras, porque quem vai ver as respostas do seu laudo vão ser pessoas que não têm conhecimento da área técnica, como por exemplo o juiz. Então você tem que deixar claro para o juiz qual é o seu ponto de vista em relação àquela parte técnica que você está respondendo. Investigar os fatos, ouvir testemunhas e assistentes técnicos. O assistente técnico ele vai estar presente no dia da vistoria, onde você vai lá no local onde aconteceu aquele fato, você vai estar eventualmente trocando ideia com o assistente técnico a respeito da área técnica. O perito ele pode inclusive fazer uma ou outra pergunta ao assistente técnico, e os assistentes técnicos também vão estar elaborando os quesitos para ser respondidos pelos peritos. Depois eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre a função do assistente técnico, que ela é muito importante no processo. O trabalho do perito, vocês puderam perceber que é um trabalho investigativo. Ele vai até o local, ele vai examinar o equipamento ou o local onde aconteceu aquele determinado acidente, vai fotografar ou vai filmar, vai conversar com testemunhas, com pessoas que estiveram no caso, justamente para colher provas, para colher informações para que você possa inserir dentro do seu laudo técnico. Elaborar o laudo pericial esclarecendo os fatos técnicos, essa é a principal função do perito. Ele vai estar trabalhando para que ele possa elaborar um laudo técnico de qualidade e enviar ao judiciário. Realizar vistorias para avaliar o local ou os equipamentos com registro por meio de fotos ou vídeos, ou seja, ele pode tanto usar fotos ou vídeos para ajudá-lo a esclarecer as partes técnicas. E acompanhamento das movimentações do processo. Vocês vão ver que o processo digital, na maioria dos estados brasileiros, ele pode ser acompanhado pela internet na sua casa, quando você tiver acesso ao processo judicial digital.